relacionado ao uso da imagem na fotografia. O objetivo desse conteúdo é fazer com que haja pesquisas mais aprofundadas em relação a esse contexto, pelo fato de que a comunicação, tanto comercial quanto ideológica, tanto a publicidade quanto a propaganda, elas vivem muito em parte em relação à imagem, certo? Então, com isso nós vamos ver alguns casos de procedência na questão de como a gente tem o direito de uso e como é que funciona isso em relação à fotografia. Já que passamos o tempo inteiro hoje em dia filmando, fotografando tudo, nós temos que tomar cuidado. Sabe aquele ditado que todo cuidado ainda é pouco? Está relacionado à fotografia. Vamos ver? A questão aqui está relacionada à pessoa em ambiente público. Veja só, existem muitos casos que a publicidade requer com que isso ocorra, como restaurantes ou qualquer outro tipo de ambiente que precisa ser divulgado através de folhetos, folders, enfim, qualquer tipo de mídia, sendo gráfica ou até eletrônica. Não precisa ter uma autorização das pessoas, mas tem que haver um cuidado muito grande em relação a isso, no sentido de que a pessoa esteja somente dentro desse contexto, no sentido de ilustrativo. De qualquer forma, é muito bom, assim, se você achar que tem uma pessoa que ilustre melhor esse contexto, vocês pedirem autorização para ela, sim. Mas não personalizem também, até porque esse fato provoca muitos problemas que pode sair além desse trabalho em si. Como, por exemplo, já acompanhei um caso aqui em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa que estava sendo fotografada, ou melhor, o trabalho foi feito da seguinte forma: um folder para pescaria lá no Paraguai, certo? Uma proposta turística, e então ocorreu que uma pessoa foi fotografada e colocada no folder, a foto dela aparecia lá, e ela processou a empresa que divulgou isso porque ela não gostaria de ter sido exposta daquele jeito. Existem muitos outros casos por aí, como por exemplo, uma reportagem da revista Playboy sobre as 10 melhores cidades para homens héteros beberem, se divertirem e transarem. Acontece que uma dentista foi fotografada na praia de biquíni e ela não se sentiu, obviamente, confortável estando dentro desse tipo de matéria, certo? Então, vamos tomar cuidado em relação até, inclusive, às mídias sociais, que volta e meia alguém fotografa o ambiente lá, a hamburgueria, por exemplo, né? O movimento da hamburgueria, já que a gente já falou em algum momento aqui sobre gatilhos mentais. Se está cheio o ambiente é porque é bom, então procura botar bastante gente, ou melhor, ou fotografar inclusivamente, naturalmente, com bastante gente. Tome cuidado em relação a isso. Atenção, pessoal da publicidade. A questão de modelos publicitários, por favor, façam um contrato detalhado sobre isto. O tempo de utilização, por exemplo, que tamanho e onde vai ser postado a imagem desse modelo fotográfico, entre tantas outras qualificações, e nunca emprestar para terceiros, ok? Então, fica uma dica que modelo publicitário, por mais que ele esteja vendendo sempre a imagem deles, que são profissionais nesta área, por exemplo, sempre deve haver um contrato muito bem detalhado sobre isso para evitar problemas. Já na questão de animais e objetos particulares, tem que firmar contrato, como por exemplo, o cavalo campeão, querer associar com alguma outra coisa para poder agregar valor. Não dá para ficar utilizando
é porque existe um criador atrás disso, existe uma propriedade. Também, por exemplo, se vocês fizerem uma foto e tiver algum produto, como por exemplo a garrafa de Coca-Cola ou um whisky Johnny Walker aparecendo, também pode dar problema. Teria que ter firmado um contrato para com que ocorresse essa questão. Então, detalhes da produção. No caso de conflitos armados, manifestações, catástrofes e acidentes, se você fizer fotos sobre isso, e na verdade eu acho assim um tanto meio que doentio, mas a gente vê nas mídias sociais as pessoas gravando acidentes na estrada, filmando detalhes, tudo mais. Eu penso que a pessoa que está envolvida dentro desse contexto, mesmo morta, eu acho que ela deve ter o direito da sua individualidade, sim. Mas, de qualquer forma, isto não requer qualquer tipo de autorização, mas também, por outro lado, não tirem a pessoa envolvida nesse contexto de forma individual. Dá para entender? Tipo, personalizar a pessoa e criar um contexto individual sobre ela frente a qualquer uma dessas incidências que foi nominado no início. Uso comercial ou institucional de fotos no lugar de trabalho. Não há problema, mesmo sem prévia autorização, mas temos que tomar cuidado. Ocorreu um case no Rio Grande do Sul onde uma instituição estava divulgando o seu estádio esportivo, né? E onde um técnico apareceu e ele já não fazia mais parte desse grupo. Então ele exigiu uma reposição em relação a isso, certo? Mas claro que como não estava em estado vexatório, coisa assim, inclusive era positivo, não houve problema. Mas quando se fotografa, às vezes existe necessidade de uma instituição ou uma empresa trabalhar com a comunicação institucional e onde ocorre com que os funcionários façam parte desse contexto. Mais uma vez, vamos lá, sim, peça autorização de cada um. Se for o caso, utilize modelos fotográficos, tá? É aquele negócio, vamos evitar problema com essas questões porque a gente precisa trabalhar e trabalhar em paz. Direito de imagem a fotografar políticos ou artistas. Pessoas públicas ou notórias podem ter imagem divulgada desde que esteja dentro de um contexto informativo. Tentou utilizar isso como outro fim, já a coisa complica. E outra questão também é quando a gente fotografa um político ou um artista, vamos tomar cuidado com quem está ao lado dessa notoriedade, por exemplo, ok? Outra questão é sobre obras localizadas em locais públicos. Muito bem representada e é de livre acesso à fotografia, desde que ela não seja representada em outras formas, em outras dimensões também, no sentido de comercialização daquela estátua ou aquela edificação, ou seja, qual for o ícone que a gente esteja utilizando. É livre, mas não para comercialização. Mas isso ocorre muito, na verdade, não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, como, por exemplo, a chaveirinho do Cristo Redentor, entre outras questões, camiseta, etc. e tal, utilização de forma pública. Então fica aí essa dica também para ser pesquisado mais profundamente, antes de intentar em desenvolver algo do gênero.
Pois bem, por uma razão ou outra, até por questão ideológica, você tira foto de pessoas em estado de miséria. Existem fotos que já ganharam prêmios, inclusive com valores monetários muito grandes, e a pessoa miserável sequer ganhou alguma coisa. E pior de tudo, está expondo a miséria e o sofrimento de alguém. Mas se for o caso de fazer isso, por favor, também procurem fazer uma espécie de um contrato e também ajudar a premiar, ou se for para algum fim econômico, por exemplo, essa foto, partilhe sim o valor monetário com as pessoas que você está utilizando. Em geral, são pessoas que não têm uma base estrutural formada e às vezes não sabem, inclusive, escrever ou assinar. Mas como hoje em dia toda filmadora, toda a máquina fotográfica também é filmadora, grave o depoimento da pessoa sim autorizando o uso da imagem. Conclusão: o ato de fotografar não traz risco a ninguém. O risco que ocorre é quando você contextualiza isto, certo? Então vamos fazer o seguinte: esse conteúdo também tem o objetivo de fazer com que você pesquise mais aprofundadamente. Você que trabalha com imagens, que trabalha com comunicação, procure, existe literaturas específicas, existem artigos de pessoas que detêm esse conhecimento, entre tantas outras viabilidades para utilizar como fonte de pesquisa. Ok? Vamos nessa então?